E isso está promovendo a ideia de que o sucesso do outro não representa uma ameaça para mim, mas uma oportunidade para colaboração e apoio mútuo, porque se eu estou amando ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou preocupado com o meu próximo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É um privilégio para mim estar aqui conversando com todos vocês. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre mentalidade de escassez. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, gostaria de conversar com vocês sobre qual a origem da palavra escassez. Segundo, o que é mentalidade? E no final, na terceira parte, então, eu quero conversar com vocês sobre o que é uma mentalidade de escassez. Ou seja, nós vamos unir aqui a palavra mentalidade com a palavra escassez. Portanto, vamos ver o que nós podemos tirar destes ensinamentos. Qual a origem da palavra escassez? Você já parou para analisar? Qual a origem? A palavra escassez tem uma origem no latim. E eu não falo latim, mas posso te dizer que mais ou menos seria como se dissesse escarere em latim, mais ou menos assim, né? Que significa, na realidade, carecer. E carecer quer dizer estar privado de alguma coisa. Ao longo do tempo, essa raiz latina da palavra evoluiu para o francês. O francês antigo, escassier, mais ou menos assim, eu estudei somente 1 ano de francês. Eventualmente, na língua portuguesa, a palavra então tornou-se escassez. O termo utilizado para descrever a condição de falta ou insuficiência de algo, seja em termos de recursos materiais, ou oportunidades, ou outros elementos essenciais da nossa vida. Então, agora você já tem uma noção do que é a palavra escassez e qual a origem. Como nós vemos, temos aqui uma origem latina, né? Depois o francês e, eventualmente, né, a palavra escassez em português. Agora, vamos ver, ou aqui, né, vamos relembrar o que é mentalidade. A mentalidade, ela refere-se a um conjunto de crenças que nós temos na nossa mente. Ou seja, atitudes, padrões de pensamento que eu e você temos muitas vezes em relação a si mesmo ou a si mesma. Ou então aos outros e ao nosso mundo ao redor. É claro que a minha mentalidade vai depender do contexto onde eu estou, portanto. É a maneira como alguém percebe e interpreta situações, enfrenta desafios e lida com experiências na vida. A mentalidade, ela com certeza pode influenciar significativamente o teu comportamento, exatamente o teu comportamento, o meu comportamento. Pode também influenciar as escolhas e as respostas emocionais que eu tenho diante de diversas circunstâncias na minha vida. Ou seja, quanto mais experiências eu tenho, mais interessante poderá ser a minha maneira de pensar. Existem diferentes tipos de mentalidades, como por exemplo, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. E eu e você temos ou uma ou outra, ou então nós misturamos as duas. Isso descreve a perspectiva de uma pessoa em relação às suas habilidades e ao seu potencial de desenvolvimento. Então, se nós temos uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa, por exemplo, nós vamos entender quem nós realmente somos. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre o que é essa mentalidade, ou a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Dê uma olhada aqui no nosso canal, ou então procure por você mesmo. Agora, o que eu gostaria de falar mesmo aqui com você é sobre a mentalidade de escassez.
O que é uma mentalidade de escassez? Uma mentalidade de escassez é uma forma de pensar que se concentra na ideia de que recursos, oportunidades e possibilidades são limitados e insuficientes. Consegues entender? Uma mentalidade de escassez, ela faz com que eu pense que existe poucos recursos e poucas oportunidades e possibilidades de eu alcançar alguma coisa, por exemplo. Indivíduos com essa mentalidade, eles tendem a perceber o mundo ao seu redor como uma competição por recursos limitados. Exatamente, recursos limitados, levando a uma preocupação constante com a falta de algo, por exemplo, dinheiro, tempo, oportunidades ou outros recursos. Ou seja, o indivíduo olha ao seu redor como se ele estivesse competindo até com o tempo e com as oportunidades à nossa volta, né? Ou à volta desse indivíduo, né? Essa mentalidade de escassez, ela pode influenciar também o meu comportamento, o seu comportamento. E quem tem uma mentalidade de escassez, pessoal, normalmente vai se comportar desta forma e vai basear as suas decisões, né, no medo da carência e dificultando a capacidade de aproveitar plenamente as oportunidades disponíveis à sua volta. Por quê? Porque esse indivíduo não consegue ver as oportunidades que tem à sua própria volta. Isso é contrastado com uma mentalidade de abundância. A mentalidade de abundância é que se concentra na ideia de que sim, há recursos em abundância e oportunidades para crescimento e sucesso à nossa volta, independentemente de onde nós estamos. É claro que você e eu estamos em países livres, ainda pelo menos, né, que proporcionam sim oportunidades. E aí no Brasil não é diferente. A mentalidade de escassez pode impactar negativamente diversos aspectos da nossa vida, incluindo os aspectos sobre finanças, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, profissional. Por quê? Porque o indivíduo ele fica bitolado dentro dessa mentalidade de escassez. E eu conheço muita gente assim. A mentalidade de escassez, se não devidamente administrada, pode se tornar um fardo, sabes? Um fardo nas suas costas e pode ser prejudicial porque afetará diversos aspectos da vida do indivíduo que pensa desta forma. Ao explorar essa perspectiva em uma dimensão, por exemplo, financeira, é possível compreender com certeza como preocupações constantes com a falta de recursos podem moldar decisões e comportamentos na nossa vida financeira. Mentalidade de escassez. Por exemplo, alguém que vive sobre sob a sombra de escassez financeira, né, pode tomar decisões precipitadas, aceitando, por exemplo, trabalhar em algo que não gosta realmente. Eu já trabalhei em coisas que eu não gostava. Mas é terrível a gente trabalhar no que não gosta. Mas por causa da mentalidade de escassez, muitas vezes eu aceito trabalhar em lugares inadequados ou empregos inadequados que eu não gosto. Por quê? Por medo da falta do dinheiro, por exemplo. Em vez de eu buscar oportunidades que estejam mais alinhadas com as minhas habilidades e as minhas paixões, eu então aceito qualquer tipo de emprego à minha volta. Deixa eu te dar um recadinho aqui muito importante. A maioria das pessoas vive desta forma. Elas não trabalham no que não gostam. A maioria, mais de 90% das pessoas, não gosta daquilo que faz. Eu espero que você não seja uma destas. Eu gostaria agora de conversar com você sobre o que a Bíblia fala sobre mentalidade. Mentalidade de escassez. Porque a Bíblia nos dá exemplos maravilhosos
para que a gente tenha uma vida abundante. Deus quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. Eu gostaria de conversar com vocês, eu vou ler algumas coisas sobre a Bíblia, né? Sobre o que está escrito ali na Bíblia. Eu vou começar com Mateus, né? O livro de Mateus do Novo Testamento, capítulo 6, versículos 25 a 34. Esses versículos eles fazem parte do Sermão da Montanha, onde Jesus fornece ensinamentos valiosos sobre preocupações cotidianas na nossa vida, confiança em Deus e a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Eu quero que você preste muita atenção no que está escrito ali e aos poucos a gente vai tentando analisar esses versículos. Mesmo que você não acredite na Bíblia como inspirada por Deus, acredite que é um livro interessante que poderá mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida. Então vamos lá. Quero ler aqui então com vocês, no livro de Mateus, o capítulo 25 ao 34. Jesus estava falando com as pessoas sobre a nossa vida aqui. Ele disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha só, Jesus aqui parecia um filósofo, né? Veja bem, o que ele está dizendo aqui, não é o mantimento, né? O mantimento que é importante. A vida é mais importante do que tudo que está à nossa volta, inclusive as coisas que você tem à sua volta, até mesmo os seus títulos, tudo que você tem à volta. A vida, o nosso corpo é mais importante do que tudo. E Jesus continua no versículo 26. Olha só, que inteligência. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí Jesus faz uma pergunta para mim e para você. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu e você temos mais valor do que as aves, porque as aves não pensam ou raciocinam como nós. E eu não estou dizendo aqui que eu não gosto de aves, né, de pássaros. É claro que eu gosto. Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte, eu e você somos importantíssimos na criação de Deus, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E no versículo 27 ele continua e nos diz, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, a gente não consegue adicionar mais nada além do que nós já temos como corpo. Mas a gente pode cuidar desse corpo e da nossa mente, não é? E no versículo 28 ele continua nos dizendo, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham e nem fiam. As flores maravilhosas, ele colocou o exemplo dos lírios do campo, né, que são maravilhosos. E as flores à nossa volta não trabalham, mas estão ali, resplandecentes. E ele continua nos dizendo que, Jesus continua no versículo 29, né? Eu vos digo que nem mesmo Salomão, o grande Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer desses lírios. Compare o seu vestuário com as flores que estão à tua volta, com os lírios, com qualquer tipo de flor. E Jesus continua, pois se Deus assim veste a erva do campo, as flores, as árvores, que hoje existem, e amanhã é lançada no forno, ou seja, desaparecem, né? Você sabe o que significa isso. As flores não duram por muito tempo. E aí Jesus continua e nos faz uma pergunta. Será que Deus não irá vestir
você muito mais. E aí ele coloca algo muito importante. Será que vocês não têm pouca fé? Portanto, ele nos diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Confie em Deus e faça a sua parte. E aí Jesus continua no versículo 32, de certo modo o vosso Pai Celestial bem sabe, Deus sabe o que você necessita. E que você necessita de todas essas coisas, do vestuário, do dinheiro, das coisas. É claro que você necessita. Mas ele nos diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que poderoso essa citação. Procure primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Porque você tem uma mente maravilhosa. Use esta mente. E aí Jesus termina com o versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, viva no presente, viva no hoje, no agora. Faça o seu melhor hoje. Não precisa ficar esperando, ou não espere pelo dia de amanhã, porque o futuro não existe. Mas a gente tem que se preparar para o futuro, é claro. Eu acredito que essa passagem, ou estes versículos, eles destacam extremamente a importância de confiar em Deus para as nossas necessidades diárias e, ao mesmo tempo, nos incentiva a buscar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. É interessante que eu costumo falar aqui sobre dinheiro e Deus e muitas outras coisas. E agora eu estou te dizendo para ti que está aí do outro lado, busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a Deus na sua mente. Jesus está nos dizendo aqui para nós não nos preocuparmos, porque ele afirma que ao buscar primeiro o reino de Deus, ao buscar a Deus como Criador, todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabes, eu vejo isso claramente na minha vida. Eu busco a Deus a cada dia. Eu não sei muito bem quem é Deus, mas eu sei que existe um Criador. E eu acredito que esse ensinamento aqui na Bíblia inspira a confiança na provisão de Deus. E certamente encoraja eu e você a termos propósitos mais elevados na vida. Ao invés de ser dominado pela preocupação constante com as necessidades materiais. E veja bem, eu falo que as necessidades materiais são importantes, mas lembre-se, é muito importante você pensar na sua vida com Deus. No contexto das relações interpessoais, por exemplo, a mentalidade de escassez pode também influenciar negativamente, gerando então comportamentos egoístas e competitivos. E eu tenho certeza que você conhece pessoas que pensam desta forma, que são negativas e egoístas. A Bíblia também nos instrui um versículo muito interessante que está ali em Mateus 22:39, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. E isso está promovendo a ideia de que o sucesso do outro não representa uma ameaça para mim, mas uma oportunidade para colaboração e apoio mútuo, porque se eu estou amando ao meu próximo como a mim mesmo, eu estou preocupado com o meu próximo. E se eu quero ter sucesso na minha vida, em todos os aspectos, eu quero também que o meu próximo tenha sucesso, porque eu quero amá-lo desta forma.
Um exemplo bíblico marcante de uma mentalidade de abundância, e agora eu quero falar sobre abundância, está no milagre da multiplicação dos pães e peixes, relatados no capítulo 14 de Mateus. Lembre-se, ali o Mateus, né, o livro de Mateus está no Novo Testamento, no capítulo 14, versículo 13 a 21. E eu quero ler com vocês, e quero que você medite comigo sobre as palavras de Jesus novamente aqui. Essa passagem, ela nos relata o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Um dos eventos notáveis durante o ministério de Jesus. Eu quero que você preste muita atenção, porque estas palavras de Jesus vão te ajudar, com certeza, a ter uma mentalidade de abundância e não de escassez. Fique comigo. Até o fim desse vídeo você vai ver o quão interessante que é. Vamos lá então. No versículo 13 nos diz o seguinte: tendo Jesus ouvido falar isso, alguma coisa, né, que estavam falando para ele, ali à volta, retirou-se de um barco sozinho para um lugar deserto. Olha que interessante, já do início aqui Jesus já está nos dando grandes lições que muitas vezes nós precisamos estarmos em lugares separados, sozinhos. A multidão, sabendo que Jesus estava indo para aquele lugar, saiu das cidades e o seguiu a pé. Imagina, claro, queriam ter milagres de Jesus e queriam estar próximos de Jesus, mesmo Jesus querendo estar um pouco distante naquele momento. No versículo 14, ao desembarcar do barco, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dessa multidão. E aí, então começou a curar os doentes entre a multidão. Versículo 14. Ao entardecer, aproximando-se os discípulos, disseram a Jesus: este é um lugar deserto, longe de tudo, e já está ficando muito tarde. Manda embora a multidão, para que essa multidão possa ir aos povoados e comprar comida, porque nós não temos comida para todos. Eles estavam num lugar deserto, um lugar separado, longe, longe de lugares onde podiam comprar comida, onde houvesse comida. Né? Jesus, porém, olhou para os discípulos e disse a eles: essa multidão não precisa ir a lado nenhum. Dai-lhes vocês algo para comer. E os discípulos ficaram chocados, né? A gente não tem nada para dar para eles. E eles lhe disseram, né? No versículo 17, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, que um rapazinho tem aqui, que com certeza foi a mãe dele que preparou para ele. E é só que nós temos aqui. Mais nada. E Jesus olhou para eles e disse: tragam os pães e os peixes aqui para mim. Tragam para mim. Confiem em mim, tragam até mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, Jesus faz uma oração e pede uma bênção naquele momento. E em seguida, partiu os pães, imagina, quebrou os pães, né? Ali, partiu, e deu aos discípulos, e pediu aos discípulos para distribuírem entre a multidão. Imaginem essa cena. E no versículo 20, nos diz o seguinte: todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixes que sobraram. Olha só, todos se satisfazeram, comeram abundantemente e ainda sobrou. E no versículo 21 nos diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Na cultura deles, naquela época, não se contavam
as mulheres e as crianças, infelizmente. Mas foram 5.000 homens, então imaginemos que deve ter pelo menos umas 7 ou 8 mil pessoas lá, no todo, né? Por que eu estou falando para vocês isso? Porque esse episódio na Bíblia, ele destaca a generosidade e o poder da provisão de Jesus, onde poucos recursos foram multiplicados para alimentar uma grande multidão. E isso demonstra claramente a abundância que pode surgir da confiança e da bênção divina. A abundância. Deus quer que você seja uma pessoa abundante e não escassa. Ou seja, que você tenha uma mente de abundância e não uma mentalidade de escassez. Entenda isso. Diante de aparente escassez de alimentos naquele momento para a multidão, Jesus demonstra que com fé e gratidão a escassez pode se transformar em abundância. Com fé e gratidão, a escassez pode se transformar em abundância. 5 pães e 2 peixes foram multiplicados para alimentar milhares, evidenciando desta forma a generosidade divina que supera qualquer carência percebida pelo ser humano à sua volta. É claro que você que está aí do outro lado agora está vendo claramente que eu acredito plenamente nos milagres de Jesus, porque a minha vida é um milagre e a sua também. Assim, meus queridos, a adoção de uma mentalidade de abundância alinhada com princípios bíblicos, convida você e eu a enxergar oportunidades à nossa volta ao invés de obstáculos. Há muitas oportunidades à nossa volta. Nos ajuda a valorizar os recursos disponíveis que nós temos à nossa volta e a cultivar relacionamentos saudáveis baseados na generosidade e na confiança. Entende o quão importantes são estas mensagens aqui? Deus quer que você tenha uma mentalidade de abundância e não de escassez. Outro versículo, capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, Paulo afirma: tudo posso, todas as coisas, posso naquele que me fortalece. E ele está aqui destacando a capacidade de superar desafios quando confiamos na provisão divina e adotamos uma mentalidade de abundância, uma mentalidade positiva. Dessa forma, meus queridos, a integração desses princípios na Bíblia pode conduzir você e eu a uma vida mais equilibrada, plena e em consonância com valores que transcendem a simples busca por recursos materiais. É claro que nós precisamos de bens materiais. É claro que eu e você precisamos do dinheiro porque é muito importante na nossa vida. E é quando nós temos uma mentalidade de abundância, de ver as oportunidades à nossa volta, é que a gente coloca em prática realmente a importância de meditarmos que sim, tudo isso é importante na nossa vida, mas o mais importante é nós termos fé e confiança em Deus. Na minha vida, eu tenho visto isto claramente. Eu digo a todos vocês claramente. Quanto mais grato eu sou a Deus, as pessoas à minha volta, mais eu tenho sido abençoado. Eu estou escrevendo a minha própria biografia, neste momento em inglês, e espero que em breve esteja em português também. Ainda não está pronta em português ou em inglês, mas eu quero ter em português e inglês. E eu vou deixar a minha biografia nas minhas redes sociais gratuita, em um PDF.
ou PDF em português, né? Vocês sabem que quando eu estou falando aqui, eu estou falando muito com uma pronúncia às vezes em inglês. E nessa biografia, minha própria biografia, vocês vão ver claramente quem eu era e quem eu sou. Desde o momento que eu comecei a estudar a Bíblia e outros livros, e é claro, cursos que eu fiz, né? Estudei psicologia, sociologia, negócios, empreendedorismo. Como vocês sabem, eu sou professor na área de empreendedorismo, estratégia de negócios, comércio exterior. Estou aqui, né, nesse momento, em Singapura, lecionando. Na próxima semana estarei na Finlândia e etc. Em outros países também este ano ainda. Desde o momento que eu comecei a estudar e a me dedicar e a me focar na minha mente e entender que Deus quer que eu tenha uma mente próspera, que eu tenha uma mentalidade de abundância na minha vida, eu comecei a viver uma vida maravilhosa. Maravilhosa. E eu quero que você que esteja aí do outro lado também tenha uma vida maravilhosa. Esse vídeo foi um pouco mais longo hoje, foi mais de 30 minutos. E eu espero que você que chegou até o final entenda claramente na sua mente. Existem muitas oportunidades à sua volta. Comece a ler mais, comece a ouvir palestras interessantes, comece a ver vídeos e documentários interessantes, mas principalmente a ler mais e a meditar mais. Por exemplo, a Bíblia e outros livros maravilhosos que nós temos, muitos deles gratuitos online. Por favor, não deixe que o mundo à sua volta transforme você nessa pessoa negativa que a maioria das pessoas, infelizmente, segue a negatividade à sua volta. Eu repito, Deus, esse Deus Criador que criou eu e você, a sua própria imagem, Ele quer que eu e você tenhamos uma vida abundante. Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Você não imagina o quão importante é para mim passar essa mensagem para todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que estão, que estão aí do outro lado. Quem sabe no futuro, em alguns meses, alguns anos, irão ver esse vídeo. Lembrando, você e eu estamos neste mundo para fazermos a diferença na vida de outros. E nós só podemos fazer essa diferença quando nós temos uma mentalidade de abundância e não de escassez. Obrigado por estar aqui comigo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. É muito importante, porque quanto mais pessoas nós atingirmos com esta mensagem, mais pessoas irão aprender a ter uma mentalidade de abundância. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.